Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam bem, sempre se cuidando, usando máscara, álcool em gel, distanciamento social, cuidando de vocês e da família de vocês também, para que a gente esteja o quanto antes a gente possa estar todos juntos novamente, ok? Eu sou a professora Suélia, hoje nós vamos estudar a nossa aula de número 29 da disciplina de matemática. Antes, então, vocês vão pegar o caderno de matemática, o lápis, a borracha, uma tesourinha e uma folha sulfite. Nós vamos precisar disso tudo para a nossa aula. O caderno, o lápis e a borracha, para vocês irem anotando as dúvidas, o que vocês acharem interessante, para que vocês tenham tudo sempre organizadinho e guardado no caderno de vocês. E a tesoura e a folha a gente já vai ver ao longo da nossa aula para que a gente vai precisar. Ok? Se você não tiver folha sulfite, pode ser uma folha de revista, uma folha de jornal também, que não tem problema, ok? Hoje, então, nós vamos estudar sobre simetria. O que é simetria? Como que a gente constrói objetos com simetria? Nós vamos ver tudo isso na nossa aula. Então, os objetivos da nossa aula. Compreender o conceito de simetria, ou seja, o que é simetria. Identificar imagens simétricas, ou seja, a gente saber quando uma imagem é simétrica ou não, e criar imagens com simetria utilizando diferentes recursos. Então, vocês vão aprender também a criar imagens com simetria. Mas, para começar, nós precisamos saber o que é simetria. Então, a simetria, quando dividimos a imagem ao meio e os dois lados são iguais em tamanho, forma e posição. Então, simetria é quando o objeto é igual dos dois lados. Por exemplo, se nós fizermos, claro que o da prof não vai ser exatamente igual, né? Mas se nós fizermos o coração, né? Dividirmos, opa, esse meio não tá bem no meio. Dividirmos ao meio, né? E ele tem os dois lados iguais, né? Então, ele é um desenho simétrico, ele tem simetria, ele é igual dos dois lados. Por exemplo, se nós fizermos uma casinha e a mesma coisa, for igual, né, dos dois lados. Por exemplo, se eu dobrar ao meio e eles ficarem iguais, então é um objeto com simetria. Agora, se eu fizer, vamos ver aqui, uma árvore. E aí eu vou dividir ao meio. Ela é igual dos dois lados? Não, ela é diferente, né? Um lado não é igual ao outro, então ela não tem simetria. A gente chama daí de assimétrico, certo? Mas agora nós vamos estudar só a parte da simetria, o que é e o que não é. Então, nesse caso, ela não é simétrica, porque ela não tem os dois lados iguais. Nós encontramos simetria na natureza, nas construções e na arte. Vamos ver então cada uma delas. A simetria então na natureza, né? Nós temos animais então que são iguais dos dois lados. Às vezes a gente acha que o nosso rosto é simétrico, não é bem igualzinho não, ele tem diferenças, um olhinho um pouquinho maior, um olhinho um pouquinho menor, a orelha, então a gente tem algumas diferenças. E na natureza nós temos então alguns animais que não, que eles são totalmente simétricos. Aqui nós temos então o exemplo da borboleta, do rosto da coruja, do caranguejo. Então, divididos ao meio, né? Se nós dobrarmos eles, por exemplo, os dois lados vão ser iguais. Nas construções, né? Então, nós temos construções simétricas, certo? Se nós dividirmos a imagem de um lado ao outro, elas vão ser iguais, é como se elas tivessem sido coladas, né? E copiadas e abertas para elas ficarem iguaizinhas, né? Aqui até as plantas foram plantadas iguais ali, né? A escada também são simétricos, então que os dois lados da imagem são iguais. E na arte também nós temos então simetria nas artes. Aqui então nós temos um quadro, ó, se nós dividirmos, né, tamparmos um lado ou outro, eles são iguais.
Aqui, então, nós temos que observar que elas estão se olhando, né? Como se fosse duplicado. Se ela estivesse olhando, por exemplo, para o lado de lá, já não seria simétrico. Aqui, então, né, um livro aberto e lá também uma imagem que tem simetria. Ela tem diferença nas cores, certo? Mas no tamanho e na forma, não. Então, ela é um objeto simétrico também. Aqui, então, nós temos uma maneira de criar simetria. Então, para criar imagens simétricas, nós podemos utilizar a malha quadriculada. Nós já falamos sobre a malha quadriculada em matemática para outras atividades. E na simetria nós também podemos utilizar. Nesse caso, com a régua, podemos reproduzir a imagem de acordo com as medidas do lado já existente. Então, por exemplo, a gente conta, né, quantos quadradinhos, por exemplo, o mastro ocupou, e aí com a régua ali a gente, né, no pontilhado a gente pode continuar esse desenho. Aí depois nós temos da vela a mesma coisa e a parte do barco, mas aí nós temos que observar o que? A quantidade de quadradinhos que cada parte utilizou para eu fazer a mesma quantidade, fazer da mesma maneira. Aqui então nós temos mais dois exemplos, né? Aqui nós temos o passarinho. Se nós formos continuar, então nós temos que ir contando, né, quantos quadradinhos de cada cor eu preciso ter para então formar um desenho simétrico. Ali na casinha a mesma coisa. Então, para eu continuar e formar objetos com simetrias, eu tenho que prestar atenção então na quantidade de quadradinhos, na cor que cada quadradinho vai ocupar, porque a cor aqui é muito importante para formar a imagem e para que ela fique igual ao primeiro lado. Vamos criar uma figura simétrica? Você vai precisar então da folha sulfite, do lápis e da tesoura. Siga os passos a seguir para fazer um coração. Então aqui a prof colocou para a gente fazer um coração junto, certo? Então, ali, eu vou fazendo aqui junto com vocês. Ali, o primeiro passo, nós vamos dobrar a folha ao meio. Então, sempre que nós formos criar um objeto, um desenho simétrico, a gente começa dobrando a folha. Com a folha dobrada, desenhe a metade de um coração. A parte referente ao meio deve ficar na parte em que a folha está dobrada. O que isso significa? Nós temos um lado que está aberto e o lado da dobra. Vocês não vão desenhar aqui, aonde nós vamos abrir, certo? Vocês vão desenhar na dobra. Então, como se aqui fosse a dobra, fosse a metade do coração de vocês. E aí, vocês vão, então, desenhar a metade de um coração, ok? A metade, lembrando que a metade do coração fica para o lado dobrado. Se eu abrir a folha, metade eu tenho um desenho e na outra metade eu não vou ter nada, certo? Se vocês fizeram que ficou diferente, tem que refazer, senão ela não vai dar certo. E aí, então, depois de feito isso, nós vamos recortar com a folha dobrada, tá, pessoal? Não abram a folha ainda. Então, nós vamos agora recortar com cuidado, bem em cima da linha que a gente desenhou. Ok? E aí, nós vamos ter desta forma. Quando nós abrirmos, então, nós teremos um coração simétrico, ele vai ser exatamente igual, porque quando eu fecho, né, não sobra nenhum pedacinho de papel, nem de um lado, nem do outro, e aí quando eu abro, então, ele fica igual, ele fica simétrico. Eu posso criar outras figuras dessa forma, além do coração? Podemos, vamos fazer uma casa, por exemplo. Aí nós começamos da mesma maneira. Dobra a folha ao meio, ok? Sempre, então, nós temos que pensar que a metade do desenho está no lado que está dobrado, ok? Aí, então, nós desenhamos lá metade da nossa casa.
o telhado. E aí a parte da casa. E aí nós fazemos a mesma coisa. Vamos recortar. E aí, quando nós abrimos, nós temos a nossa casa simétrica, igual, né? Lembrando, se eu fechar, não pode sobrar nem um pedacinho, nem de um lado, nem do outro. Eles têm que ficar exatamente juntos. E aí, a nossa casa vai ficar simétrica. Lembram que nós vimos lá no comecinho a borboleta? Nós podemos também fazer uma borboleta. Vamos fazer aqui, ó, a mesma coisa, gente. Sempre lembrar, não pode esquecer de dobrar a folha e que o meio do meu desenho é o lado que está dobrado. E quando nós desenhamos apenas a metade do objeto, do animal, daquilo que a gente quer desenhar. E aí, quando a gente abre, então nós temos a borboleta. E aí a gente pode, né, fazer os detalhes aí, fica a critério, a criatividade de cada um. Você pode criar vários desenhos simétricos utilizando a mesma técnica que utilizamos para fazer o coração. E aí nós fizemos o coração, a casinha e a borboleta também. E também utilizando a malha quadriculada, que a gente viu lá no comecinho, também é uma forma de fazer. Você pode fazer, né, os quadradinhos e aí pintando eles conforme o desenho que você quer criar. E para ele ficar simétrico, sempre lembrar de usar a mesma quantidade do outro lado também, porque se não for a mesma quantidade, ele não vai ser simétrico, ok, pessoal? Então, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui, era sobre simetria. Lembrando que a simetria a gente pode encontrar na natureza, nas artes, nas construções, em várias coisas nós temos simetria. E nós podemos então criar desenhos e objetos simétricos. Uma das técnicas que a gente viu então é a malha quadriculada, lá nos quadradinhos, e outra que a gente viu, né, aqui que nós construímos o coração, a casinha, a borboleta, que vocês podem usar a criatividade de vocês e criar outros objetos, outros animais, conforme aí cada um imaginar. Ok, pessoal? A nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, volte os nossos slides, assista o nosso vídeo novamente. Se você não conseguiu fazer ainda a nossa atividade que a gente fez junto aqui no vídeo, quando terminar, façam aí na casa de vocês também. Como a prof falou, se você não tem a folha sulfite, você pode usar uma folha de jornal, uma folha de revista, um panfleto, que fica legal da mesma forma. Ok, pessoal? E depois, com muita atenção, muito capricho, muita criatividade, vocês vão lá na nossa plataforma e realizam atividade sobre a aula de hoje, ok? Vejo vocês na nossa próxima aula. Continuem se cuidando e até mais!